Hoje, a Simone Tebet e o Fernando Haddad disseram que há consenso sobre os cortes. Lucas Borges Teixeira e o Alexandre Novaes assinam a reportagem em tentativa para acalmar o nervosismo do mercado financeiro. Os ministros Haddad e Simone Tebet, o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, vieram a público hoje de manhã para dizer que já existe consenso sobre as propostas para corte de gastos e tal. A gente viu aí que a Câmara vetou taxar grandes fortunas, a reforma tributária foi para o Senado e agora há pouco vi também que fecharam, fechou, né? O mercado financeiro fechou nessa quarta-feira com números aí que não são tão positivos assim. O Felipe Salto vai trazer essas informações para a gente. Oi, Felipe. Boa tarde, bem-vindo. Bom, algumas coisas aqui. Citamos que não foi para frente a taxação de grandes fortunas na Câmara, né? Vetado na Câmara. Haddad e Tebet também tentando de uma maneira contornar, dizendo que vai se enrolar esse corte de gastos. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Todos que estão nos assistindo aqui, ouvindo, no All News. É dizer o seguinte, eu vejo como uma notícia positiva que o ministro Fernando Haddad tenha conseguido levar à frente essa ideia de um pacote, né, de gastos públicos, de corte de gastos. Porque não apenas porque isso é uma demanda de quem financia o Estado, no caso o mercado, e particularmente o mercado financeiro, também as agências de classificação de risco, a exemplo da Moody's, né, que recentemente aumentou a nota do Brasil e fez esse alerta de que era preciso avançar na questão dos gastos chamados obrigatórios e tudo mais, mas também porque, de fato, se o governo conseguir apresentar um pacote que seja razoável, que apresente uma contenção de despesas de 40 a 50 bilhões de reais para a partir do ano que vem, isso vai produzir muitos ganhos, Diego, porque a taxa de juros, depois desse ciclo de alta que nós estamos passando agora, e a Selic ainda deve aumentar algumas vezes, nós temos a chance de ter um juro mais baixo lá na frente, melhorar o resultado fiscal, reequilibrar a dívida pública. Por outro lado, essa questão da tributação de grandes fortunas, que era uma irmã siamesa da outra questão, que é a criação de uma faixa de isenção mais benigna, né? Maior, de um valor de R$ 5.000 ou de 5 salários mínimos, dependendo da versão aí que o governo considerou em momentos diferentes. Também não, no caso é uma notícia negativa porque poderia ajudar nesse processo de ajuste fiscal, de recuperação do resultado primário, né? Receita menos despesa, sem considerar os gastos com juros. Então, nesse momento, o mercado está em compasso de espera em relação a esse pacote fiscal. As reuniões aí que estão acontecendo em Brasília, envolvendo a área econômica, a Casa Civil, o ministro Rui Costa, a própria ministra do Planejamento também, elas têm sido acompanhadas com lupa e, na verdade, com estetoscópio, né? Daqui de São Paulo, da Faria Lima, o pessoal fica tentando auscultar o que está acontecendo lá nos gabinetes de Brasília. Ô, Felipe, como é que foi que fez? Felipe. Oi, diga lá, Sakamoto, antes. Não, não, boa noite, Felipe. Sakamoto aqui. Felipe, que a gente sabe que as contas públicas precisam fechar, que precisa ter um esforço do governo com relação a isso, inclusive porque você falou, isso vai melhorar, inclusive, a avaliação, que melhora o custo do dinheiro, o dinheiro para o Brasil fica mais barato para captar, tudo isso. Isso é claro. Agora, dentro disso, né, eu gosto das análises do Felipe, porque o Felipe também faz análise no cravo e depois na ferradura. A gente sabe que o governo, a gente tem ouvido bastante que o governo precisa fazer. Agora, das críticas que vem vindo da Faria Lima, o que você considera que é exagero? Boa, Sakamoto. Eu acho que há muito exagero, né? Por exemplo, eu visitava um cliente recentemente e comentava o seguinte: olha, é verdade que a situação fiscal tem uma fragilidade estrutural que não é de agora, é antiga. A gente tem que entender o contexto político, social e histórico também. Nós temos uma Constituição, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que tem uma série de garantias, que demanda uma série de obrigações e cria rigidez orçamentária. Rediscutir tudo isso, preservando essas conquistas sociais, não está longe de ser algo trivial, né? Agora, muitas vezes o mercado quer coisas imediatas e também divulga informações erradas. Por exemplo, recentemente
falou-se muito sobre a política parafiscal. Ah, tem 100 bilhões por fora do orçamento sendo gastos. Não é verdade. O que existe e sempre existiu são os fundos públicos, como o Fundo Garantidor de Orçamento, o Fundo Garantidor de Investimentos, que foram inclusive turbinados na época da pandemia, até corretamente na época, né? E que não necessariamente isso representa hoje esse risco do qual se vem falando. No que o mercado está certo, por outro lado? Está certo em demandar do governo que venha um programa pelo lado do gasto. E eu acho que o ministro Fernando Haddad, ele já tinha feito isso naquela entrevista para a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, ele deu a sinalização correta. Ele falou, olha, nós estamos sim com um conjunto de medidas e vamos apresentá-las para o presidente da República. E aí, obviamente, que a temperatura vai ser medida, e falando em temperatura, essa elevação da taxa de câmbio, como vocês estão acompanhando, para quase R$ 5,80, certamente precipitou esse processo, acelerou, de modo que me parece que nós vamos ter uma boa saída. Não esperem do governo, desse governo, um programa revolucionário de corte de gastos. Nem foi eleito para isso, né? É preciso ter essa clareza. Por outro lado, também não espere que vai ser um tiro na água. Eu entendo que algumas medidas que o Haddad está programando devem gerar, sim, concretamente, esforço fiscal para o ano que vem, para os próximos. E o fundamental, como ele mesmo disse hoje em entrevista, Sakamoto e Diego também, e todos que estão nos ouvindo, é que o arcabouço fiscal seja preservado e que a gente consiga produzir, não de hoje para amanhã, mas ao longo do tempo, um reequilíbrio da relação dívida pública sobre produto interno bruto.